tempo eu não prego essa mensagem. Mas nós temos sempre que lembrar disso que nós vamos falar hoje. Eu vou ler Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Porque nós não servimos a um Deus qualquer. Nós não estamos nos achegando a qualquer um. Em Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por essa mesma razão também Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo nome, a fim de que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Eu vou ler novamente. Por essa razão, também Deus o exaltou a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Ao longo dos tempos, nós observamos que alguns homens marcaram época e suas histórias influenciaram o mundo em que viviam. Eles escreveram seus nomes na história da humanidade. E nós estamos falando de pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas da vida e influenciaram gerações. É verdade. Podemos citar muitos filósofos ou pessoas em muitas outras áreas. Sócrates, Platão, Aristóteles na filosofia, Maomé, Mahatma Gandhi, Confúcio nas religiões. Alguns influenciaram positiva, outros negativamente. Na política, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Che Guevara, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, entre muitos outros. Esses e outros homens e muitas mulheres, apesar de suas limitações, marcaram vidas de maneira positiva ou negativa. Essas pessoas são memoráveis, mas não passam de uma simples lembrança. São nomes ilustres, mas são nomes passageiros. São pessoas que vieram, fizeram sua história, marcaram vidas, contribuíram ou não para o avanço da humanidade, mas elas morreram, elas se foram. E seus restos mortais estão enterrados. Apesar de todos saberem que eles estão mortos, alguns cultuam a memória dessas pessoas. Em várias partes do mundo, o grito Allah Akbar é ouvido diariamente de todos os minaretes. Eu morei no norte da África e fui a alguns países islâmicos, e esse grito é ouvido várias vezes por dia. E quando esse grito é ouvido, as pessoas param tudo o que estão fazendo. Tudo, no meio da rua. Quando elas ouvem esse grito, Allah Akbar, elas param tudo. Estendem um tapete na rua, onde quer que elas estejam. E ali elas viram o seu rosto para Meca, na direção de Meca, e começam a orar. Na verdade, o significado de Allah Akbar é Allah é maior. E quando eles ouvem essa expressão, Allah é maior, tudo para. Essa é a declaração de fé muçulmana. Não há Deus além de Allah, e Maomé é o seu profeta. Do ponto de vista muçulmano,
essa é uma verdade indiscutível. E a religião muçulmana é a que mais cresce no mundo. E essa verdade tem se essa verdade deles tem se espalhado cada vez mais pelo mundo. Há pessoas que têm dificuldades com as declarações absolutas da Bíblia e consideram algumas declarações bíblicas como intolerantes, discriminatórias e fundamentalistas. Inclusive algumas declarações de Jesus, quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E defendem com veemência o direito dos islâmicos construírem mesquitas em países ocidentais. Essas pessoas até acham que é um enriquecimento cultural ouvir os muçulmanos gritando diariamente em árabe, na sua língua sagrada, essa declaração de fé absoluta, quando eles dizem: Alá é maior e Maomé é seu profeta, é seu único profeta. Hoje eu quero falar sobre alguém que é verdadeiramente maior. E nós nunca podemos esquecer disso. Amém. Nós temos motivos para gritar muito mais alto do que eles. Porque nós conhecemos alguém que é muito maior. Nós conhecemos alguém que não é apenas um profeta. Nós conhecemos alguém que é muito mais poderoso. Nós acabamos de ler que ao nome dele, todo joelho se dobrará, aqui na terra e no céu, hoje e no porvir, por toda a eternidade. Não precisa gritar. A Bíblia diz que simplesmente ao pronunciar o nome dele, todo joelho na terra, debaixo da terra e nos céus se dobrará. A simples pronúncia no nome dele. Não precisa gritar como fazem os muçulmanos. Esse nome é Jesus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes, e nós conhecemos esse Deus, nós servimos a Ele. Por que andamos tão abatidos? Por que nós não acreditamos no poder que há nesse nome? Nós não servimos a qualquer um. Nós não estamos debaixo da autoridade de qualquer um. Esse é um nome poderoso. A carta aos Hebreus foi escrita principalmente para os judeus que haviam se tornado crentes em Jesus e que o reconheceram como Messias. Entre esses judeus, havia alguns que tinham sido tocados pelo testemunho a respeito de Jesus, mas não tinham tomado uma clara decisão pessoal. Existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Elas são tocadas, muitas vezes, por aquilo que elas ouvem falar. Elas cantam os hinos, elas frequentam a igreja, mas muitas vezes elas não tomam uma decisão pessoal muito clara quanto a seguir a Jesus. E essa epístola mostra enfaticamente que Jesus é maior. Amém. Maior do que tudo que os judeus conheciam até aquele momento. E se você ainda não tomou essa decisão de acreditar verdadeiramente que Jesus é maior do que tudo que já apareceu nesse mundo, creia hoje, Ele é maior do que tudo. Ele é mais confiável do que qualquer outro nome. E é isso que nós vamos demonstrar hoje. A carta aos Hebreus faz algumas comparações para demonstrar com clareza que Jesus é maior que tudo. Por exemplo, Jesus é maior que os anjos. E novamente, diz em Hebreus 1, 4, 6. Ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Naquela época, circulava um falso ensino que colocava Jesus no mesmo nível dos anjos e que chegava até mesmo a considerar o arcanjo Miguel superior ao Messias esperado. E aqui a palavra de Deus nos diz: ora,
A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Amém. Jesus também é maior do que Moisés. Diz a palavra de Deus em Hebreus 3:1-3. Por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Glória a Deus. Para os judeus não havia ninguém maior do que Moisés. Então foi dito a eles: Jesus é maior do que Moisés. Em outras palavras, ninguém é maior do que Jesus. Jesus é maior, essa é a verdade, e ninguém nos impedirá de dizê-la. Seja lá qual for a lei antidiscriminação que possa entrar em vigor, Jesus é maior. Amém. Jesus é maior que Arão, o maior sumo sacerdote de Israel. Diz assim, Hebreus 4:1-14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Arão não era qualquer um, mas o sumo sacerdote por excelência, instituído no cargo pelo próprio Deus. Irmãos, no dia em que Jesus morreu, até o dia em que Jesus morreu, para que nós tivéssemos acesso a Deus, havia um véu que nos impedia de chegar a Deus. Esse véu nos separava de Deus. Nós não podíamos chegar ao Santo dos Santos, porque nós somos pecadores. Quando Jesus estava lá na cruz pregado, quando ele deu o último suspiro, esse véu que nos separava, ele rasgou de cima embaixo ao meio. E naquele momento, eu e você podemos fazer o que nós fazemos hoje. Aleluia. Você e eu podemos ter acesso direto a Deus. Glória. A gente não precisa de pastor, não precisa de ninguém para chegar a Deus. Porque Ele, quando morreu ali na cruz, Ele nos deu esse acesso. É por isso que o nome dele é maior. Ninguém fez isso por nós. Ninguém. Naquele dia, o véu da separação se rasgou e deu acesso. Você está aqui hoje, veio ouvir a palavra e veio orar. Você pode chegar a Ele a hora que você quiser, aonde você quiser. Você pode chegar a Deus diretamente e falar com Ele, porque Jesus fez isso por você. É por causa do nome dEle que você tem acesso direto a Ele. Jesus é maior porque Jesus é o único sumo sacerdote que penetrou no céu sem pecado, e isso por toda a eternidade. Os leitores judeus foram confrontados com o Evangelho proclamado pelos apóstolos e pelos judeus crentes em Jesus. Eles viam os sinais e milagres e a autoridade e o poder do Espírito Santo que atuava nos apóstolos. A graça, a obra redentora do Gólgota e toda a grandeza de Jesus Cristo eram retratadas diante dos seus olhos. E eles conseguiam entender tudo isso com a mente, mas não com o coração. Amém. Eles criam, mas não colocavam a fé em prática. Hoje, nós também encontramos pessoas assim nas igrejas. Elas experimentaram a graça, sabem muito bem o que Jesus realizou na cruz. São cristãos que creem e compreendem com o intelecto,
que vão à igreja, mas não colocam em prática o conhecimento teórico, aquilo que compreenderam com a mente. A graça e o amor de Jesus não penetram em seus corações, a fim de que sejam transformados por Ele. Que nós, irmãos, não sejamos como essas pessoas, que nós possamos crer não apenas com a mente, mas que nós tenhamos também o nosso coração disponível para que essa fé penetre profundamente em nós, que ela possa ser entranhada em nós, para que em nós haja esperança, para que quando esse Cristo voltar, nos encontre de pé, cheios de esperança, cheios de fé, com os olhos abertos e atentos. Glória a Deus. Jesus é maior. Não só quando nós estamos bem, mas principalmente quando a água chega ao pescoço. Principalmente quando você está desenganado, quando os problemas parecem não ter solução, quando não acreditam em você, quando dizem que você não tem jeito. Aí é que Ele é maior. Sabe por quê? Porque Ele é confiável. Amém. Você pode confiar nele. Ele não vai te abandonar. Amém. Você pode ser infiel, mas Ele continua a ser fiel a você. Aleluia, glória a Deus. Ele é confiável, Ele não é como eu e você. Glória a Deus. É isso que tem que entrar na minha e na sua cabeça. Deus, Jesus Cristo, Ele não é como eu e você. Ele é confiável. Jesus é seu intercessor pessoal diante do Pai Celeste. E a Bíblia diz isso, não somente por um dia, não somente por um ano, não somente por um período da sua vida, mas é por toda a eternidade. Está lá em Hebreus 9, 24 a 28. Ele também é seu advogado. Ele também é o médico dos médicos. Aleluia. Jesus é maior. Jesus é um sacerdote perfeito. É maior do que o templo. Ele é maior do que o sábado. Jesus é um sacrifício perfeito. Nenhum sacrifício humano, nenhum serviço sacerdotal, nenhuma lei pode contribuir para a minha e para a sua salvação. Lavar-se no rio Ganges não vai trazer salvação para nenhum hindu, porque Jesus é maior do que o Ganges, é maior do que todos os deuses que eles possam cultuar. Nenhuma meditação vai levar o budista ao céu, porque Jesus é maior do que Buda. Porque Jesus disse que Ele é o único caminho que conduz a Deus, e ninguém vai ao Pai a não ser pela mão dEle. Amém. Glória a Deus. Nenhuma vela acesa é capaz de iluminar o caminho de ninguém para chegar a Deus. Porque Jesus é maior do que todas as velas e lanternas acesas no mundo inteiro. Ele disse que nós que cremos nele somos a luz do mundo. E quem crê nele não andará em trevas. Glória a Deus. Por que você olha para a sua vida e vê tanta escuridão? Você é a luz do mundo. Você devia estar iluminando tudo à sua volta. Não deixe o diabo mostrar para você o que não existe. Na sua vida não tem treva. Você é luz. Ele vive em treva e não você. Não acredite no que ele diz. Você é luz. Os seus problemas não fazem de você treva. Ao contrário. Nós somos as luzes do mundo. Não creia no que o inimigo diz para você. Ele é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você ilumina o caminho dos outros quando você anda com ele. Nenhuma peregrinação vai conduzir muçulmano nenhum ao céu.
Porque Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Por isso, o brado do muezzin do alto dos minaretes que diz Alá Akbar não corresponde à verdade. O Corão nem mesmo promete certeza de salvação. O Islã também não conhece o sacrifício perfeito. Esse sacrifício vicário perfeito pelos pecados do ser humano, que é totalmente desconhecido em outras religiões, só é encontrado na Bíblia, cumprido e consumado em um só, em Jesus Cristo, como algo perfeito. Como é que alguma coisa imperfeita, como o ser humano, pode ser maior do que aquilo que é perfeito? É impossível. A palavra de Deus nos chama de justos, mas quando nós olhamos a nós mesmos, quando nos vemos no espelho, nós vemos o contrário. E mesmo assim nós somos justos e perfeitos aos olhos de Deus. Mas como isso pode acontecer? Porque por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou por mim e por você, nós somos realmente justificados aos olhos de Deus. Amém. Deus não nos vê mais como nós somos, mas Ele nos vê através de seu Filho Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus à nossa frente. É por isso que Ele não nos vê com as nossas falhas. Não deixe o diabo te acusar e dizer que você não é nada, que você não presta para nada, que você não vai a lugar nenhum. Não permita que ele repita isso para você. Deus não vê você assim. Qual é a religião que pode oferecer algo parecido? Nenhuma, porque religião não salva. Religião não transforma a alma do ser humano. Jesus é maior. Ele salva, Ele transforma, porque Ele é o verbo vivo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, brademos a todas as pessoas: não confie em você mesmo. Não confie na sua habilidade, nem na sua força. Não confie em pessoas, nem em Maria, nem em santo, nem em protetor, nem em bispo, nem em pastor, nem na sua instituição, nem na sua organização. Não confie na política, na economia ou na ciência. Não confie em guru e nem em religião. Olhe para a cruz, porque Jesus é maior. Jesus é maior. Ele é confiável. Ele é confiável. Ele é justo. Jesus é maior. Espere nele. Confie nele. Aleluia. Hebreus 2, 7 e 8 diz: de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas por que é que eu devo acreditar em Jesus? Porque o nome de Jesus é maior. Porque o nome de Jesus é maior do que todos os outros nomes. Aleluia. Há algumas razões básicas para comprovar a superioridade de Jesus. A primeira é porque Deus o exaltou. Glória a Deus. Deus o exaltou soberanamente. Vem do grego, uper, sobre. A palavra sugere uma exaltação à posição mais alta, uma elevação acima de todos os outros deuses, anjos, homens, etc. O contexto contrasta com a humilhação. Contrasta a honra resultante de Jesus, contrasta com a humilhação. A obediência de Jesus à morte é seguida de uma posição super exaltada de honra e de glória. A causa que Jesus defendeu foi a maior de todas: pagar o preço dos pecados da humanidade. Essa humilhação foi sem precedentes, mas o resultado também foi sem precedentes. Deus colocou o nome de Jesus acima do primeiro lugar, no lugar superior ao mais alto. Ao fazer isso, Deus fez com que o nome de Jesus superasse
todos os nomes que existiam ou viessem a existir. Em segundo lugar, porque todos os outros nomes se dobrarão diante dele. Amém. Nas batalhas da antiguidade, o rei que perdia a guerra, ao se render, prostrava-se diante do rei vencedor, mostrando naquele ato que a partir daquele momento seria seu escravo. Todos os nomes acima nos céus, na terra e abaixo da terra se dobrarão diante do nome de Jesus, prostrando-se ante a sua majestosa presença. A morte de Jesus na cruz redimiu o homem do pecado através do sangue derramado no Calvário. Sua ressurreição trouxe a justificação para o homem. Eu sei que hoje, em muitos lugares, inclusive na igreja, ninguém gosta mais de falar do pecado. Mas essa é uma verdade redentora. Porque, em terceiro lugar, porque todos os homens confessarão o nome de Jesus. Amém. Todos os homens que eu falei na introdução dessa mensagem, todos aqueles que marcaram época, todos os homens e mulheres que escreveram seu nome na história da humanidade, e até hoje, e aqueles que virão ainda, que influenciaram e influenciarão vidas, independente de quem seja, todos eles confessarão que Jesus é o nome sobre todos os nomes, e o joelho de todos eles se dobrará diante de Jesus. Todos eles dirão publicamente e sem exceção que Jesus é maior. Os nomes que marcaram épocas são passageiros. O nome de Jesus permanecerá para sempre. Aleluia. Os outros nomes causam efeito intelectual e debatem sua lembrança. O nome de Jesus é poder que transforma vidas. Porque Ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. E é por causa dele que hoje eu e você podemos ter esperança. É por tudo isso que Jesus é maior. Não há amor maior do que o dele. E ele nos deixou uma promessa. Ele está ao lado do Pai. Ele está lá com o Senhor na eternidade. E a promessa que ele fez é que um dia, todo esse sofrimento que hoje você vive muitas vezes, todas as lágrimas que você derrama, ele disse que um dia tudo isso vai ser passado. A Bíblia diz que um dia ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e todo esse tempo será passado. E disse mais, ele disse que vai voltar e vai levar com ele cada um de nós que crê nele. Aleluia. E disse mais ainda, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Você vai poder levar com você aquelas pessoas a quem você ama. Glória a Deus. Ele nos fez promessas fantásticas. Que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Porque ele disse também que se nós colocarmos o reino dele em primeiro lugar, tudo mais nos será acrescentado. Buscar primeiro o reino e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua grande misericórdia. Obrigada, Pai, por ter mandado Jesus para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo, Pai amado. Obrigada por tão grande amor. Obrigada porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor mandou Jesus para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de sermos transformados por Ti, Senhor. Obrigada por Tua mão estendida e por esse tempo de graça em que nós podemos invocar o Teu nome, Senhor. E a Tua palavra diz que quem invocar o Seu nome, Senhor, quem andar contigo será salvo. Obrigada, Senhor,
Porque esse tempo está acabando, Senhor, mas ainda há tempo de invocarmos o Teu nome, Pai. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.